Olá, sejam todos bem-vindos. Em comemoração à Semana da Administração, ao CDB Virtual tenho a grande satisfação de receber Isa Monteiro, que atua como executiva em coach, é presidente da Associação de Coaching de Mato Grosso do Sul e está aqui conosco hoje para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento sobre coaching. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada por compartilhar conosco um pouquinho mais sobre o coaching. Então vamos falar um pouco sobre essa metodologia, sobre o coaching, que é algo que a gente está ouvindo tanto, né, na mídia, um colega, várias pessoas falando sobre esse assunto. E inicialmente a gente tem uma ideia assim de que coaching é modismo, né? Porque tem tanta informação a respeito disso. É só a gente fazer uma busca rápida na internet, por exemplo, a gente encontra várias notícias a respeito desse assunto. E aí a gente começa a pesquisar e a ler e a se informar sobre o assunto e começam a surgir um monte de pontos de interrogações a respeito do que é coaching efetivamente. O que significa isso? Será que é treinamento? Será que é um tipo de consultoria? E por que é importante o coaching na minha vida? Como eu posso usufruir dessa metodologia? Ou como eu posso levar essa metodologia para a minha empresa? Então, a proposta é que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto, na sua vida profissional, né, para a gente poder esclarecer um pouco mais e compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe. A palavra coaching, ela é originária de uma cidade húngara, onde foi criada a primeira carruagem. Então, Coach era o nome da cidade húngara, e nessa cidade surgiu esse meio de transporte que tinha por finalidade transportar, conduzir uma pessoa de um local para outro. E isso tem muito a ver com a essência de coaching, que é a evolução de um estado atual ao alcance de um estado desejado. Depois, futuramente, o coach foi conhecido como o tutor, como aquele que acompanhava o acadêmico. Isso na Inglaterra, já no século XIX. E mais recentemente, no século XX, aproximadamente na década de 70, é que o coaching foi atribuído ao técnico, foi atribuído ao esporte. E aí a gente tem um dos precursores de coaching nessa área, que é Tim Gallwey, que escreveu um livro, chama O Jogo Interior de Tênis, e aí trouxe a primeira ideia de coaching nos esportes. Depois, agora, anos 80, 90, né, mais fortemente em 2000, o coaching ele está muito relacionado à parceria, a apoio, a acompanhamento, né? Então, a troca, a condução, mas uma condução guiada com o cliente. Para a gente poder falar sobre coaching, é importante que a gente fale primeiro sobre algumas terminologias. É importante que a gente entenda a diferença entre coach, coaching e coachee. Então, essas três palavras, elas às vezes nos causam uma certa confusão. Quem que é quem nesse processo? Quem é coach, coachee e coaching? Coaching é o processo. Coaching é a metodologia. Coach é o profissional, é a pessoa que desenvolve coaching, que aplica a metodologia. E coachee, que é assim que a gente chama, é o cliente. Então, coachee é o cliente que vive um processo de coaching acompanhado de um profissional denominado coach. A partir desse momento, quando a gente entende essas nomenclaturas, a gente pode pensar melhor o que é coaching, então. O que é essa metodologia? O que é esse processo? A gente pode dizer que coaching é uma metodologia de aprendizagem. Coaching é uma parceria estruturada entre o coach e o cliente com um objetivo específico. Coaching leva ao autodesenvolvimento, à alta performance. O coaching, a metodologia, permite que o indivíduo entre em contato com o seu melhor eu. Entre em contato com as suas potencialidades, com as suas forças, desenvolva as suas fraquezas, as suas fragilidades e foque cada vez mais no seu potencial. Coaching permite que o indivíduo se desenvolva em busca de um determinado objetivo. Coaching é foco, desenvolve o foco, porque às vezes a maioria das pessoas, eu, você e muitas pessoas, queremos tantas coisas, temos tantos objetivos e nessa caminhada a gente perde o foco. A gente não consegue olhar
especificamente para aquilo que nós buscamos efetivamente. E nessa situação, a gente se perde e vai perder tempo, vai perder energia, vai perder dinheiro, investimentos e por aí vai. O coaching canaliza a energia para um determinado foco. E nesse processo de caminho, de construção de caminho em direção a esse objetivo, eu me desenvolvo. Eu aprendo, eu evoluo, e são todos esses benefícios que coaching pode trazer para a vida de uma pessoa, tanto no aspecto pessoal quanto profissional também. A gente pode dizer também que coaching é ação, não existe milagre, não existe mágica, não existe nada disso. Coaching é focar um objetivo e entrar em ação, é atitude, é deixar esse estado em que eu me encontro e alcançar um estado muito melhor, aquilo que eu quero para a minha vida. Mas para isso eu preciso entrar em ação, para isso eu preciso caminhar em direção àquilo. Então coaching é foco, mas coaching também é ação. Dessa forma eu gero os resultados esperados, os resultados que eu estipulei para alcançar. E o que é que eu ganho fazendo coaching? Eu tenho muitos benefícios quando eu passo por um processo de coaching, quando eu vivo e me permito a vivenciar essa metodologia, a vivenciar esse processo. Um grande benefício é o autoconhecimento. Eu passo a me conhecer melhor, eu passo a compreender melhor sobre mim, sobre a minha pessoa, as minhas características, o que eu gosto e o que eu não gosto, quais são os meus planos, o que eu quero, qual a minha missão, qual é o meu propósito de vida. Eu passo a buscar mais sobre mim mesmo. E isso me traz empoderamento, porque quanto mais eu conheço sobre mim, mais poder eu tenho sobre a minha vida, mais poder eu tenho sobre a minha equipe também. Então, quando eu penso que coaching é autoconhecimento, quando eu penso que coaching é autodesenvolvimento, coaching é empoderamento. Com isso, eu tenho melhores condições de resolver conflitos, eu tenho melhores condições de solucionar problemas, porque o coaching me ensina que eu tenho que ter foco na solução e não foco no problema. O problema já existe, eu vou buscar as soluções para esse problema, vou expandir as possibilidades. O coaching, ele é a expansão da autoconsciência, gera responsabilidade no indivíduo. Isso me traz um grande ganho, porque eu tenho a consciência de que sou responsável pela vida, pela minha vida e pelas consequências dela. O coaching, esse senso de responsabilidade me traz comprometimento comigo, com o outro, dentro da minha equipe, na minha área profissional, com a sociedade. É um desenvolvimento contínuo. O coaching, ele me traz foco nos meus objetivos. O coaching me traz energia e disposição para ir em direção àquilo. Esses são alguns dos benefícios de coaching. Melhora, potencializa a minha competência relacional. A partir do momento que eu me conheço e reconheço no outro as características do outro, eu consigo me relacionar melhor com todos dessa minha equipe. E como é que funciona um processo de coaching? Ouvimos falar a respeito de coaching, imaginamos que seja treinamento, que seja consultoria, que seja, de repente, um tipo de terapia, mas o que é efetivamente esse processo? Primeiro é importante a gente dizer que não pode se confundir com nenhuma dessas abordagens. O coaching não é consultoria, porque no coaching eu não digo o que tem que ser feito. O coaching não é terapia, a psicoterapia, porque eu não volto a investigar os porquês do que está acontecendo. Coaching não é treinamento, porque eu não digo como é que se faz, né? Então, coaching é uma metodologia que vai acompanhar, o coach vai acompanhar o coachee, o cliente, a descobrir o caminho, porque parte do princípio de que todos já têm a resposta dentro de si. Então, para que haja o processo de coaching, precisa haver também as perguntas poderosas. Coaching precisa de perguntas poderosas. Para que haja uma pergunta poderosa, é importante que haja o ouvir na essência. São dois pilares, duas ferramentas indispensáveis na condução de um processo de coaching. Ouvir na essência, escutar ativamente o que o outro está dizendo e usufruir das perguntas poderosas. Conseguir fazer
uma pergunta poderosa significa levar o outro à reflexão sobre aquela situação, a profunda reflexão sobre aquilo, a buscar a resposta dentro de si mesmo, porque essa resposta ela já existe. A tomar a decisão, a escolher um caminho, a construir esse caminho. Isso é o coaching, é a construção da jornada, por meio da escuta ativa, da parceria estruturada, de muita confiança, comprometimento, perguntas poderosas e o acompanhamento, o apoio, o suporte para esse cliente que está construindo o seu objetivo, está em direção ao seu objetivo. O coaching traz muitos benefícios, tanto em nível pessoal quanto em nível empresarial. E a gente diz que existem duas grandes áreas. Quando o coaching é aplicado em nível pessoal, significa o indivíduo buscou o processo de forma autônoma, ou o coaching organizacional, é quando a empresa busca um processo de coaching para os seus colaboradores, para os seus líderes, para as suas equipes, por exemplo. Então, o coaching ele pode ser aplicado em nível pessoal, o indivíduo busca o processo com o objetivo dele próprio, ou aplicado em nível organizacional, quando a empresa busca esse processo para os seus colaboradores, para os seus gerentes, gestores, líderes, com o objetivo da empresa. O coaching pode ser aplicado nessas duas esferas. E aí subdivide-se em um monte de outras subcategorias. Então tem coaching de vida, coaching de negócios, coaching para mulheres, coaching para o bem-estar, coaching para equipes. E aí as denominações, as nomenclaturas, elas vão se alterando, mas a essência permanece. A essência é a mesma. Então é importante que quando vá se buscar um processo de coaching, que busque um profissional qualificado para desenvolver esse processo. Busque as referências desse profissional, porque além de coach, ele tem uma outra profissão. Busque a formação, que escola de formação ele fez, quantas horas teve a formação dele. Procure saber as referências, procure saber a experiência que ele tem e peça uma demonstração. Converse com esse coach, conheça mais sobre ele, visite-o, faça uma sessão experimental, muitos coaches trabalham dessa forma, e leve isso para a empresa, leve isso para a sua vida. Aplique os conceitos, aplique o que se aprende na metodologia no seu dia a dia, lá na sua equipe, no seu trabalho, na sua empresa. Então, é essa a apresentação, é um pouco de coaching, mas um pouco que a gente acredita que pode trazer maior esclarecimento sobre o assunto. Precisando de mais informações, a internet tem muita coisa aí para ser pesquisada, eu também estou à disposição e fica o recado, o abraço. Em nome da Universidade Católica Dom Bosco, da UCDB Virtual, queremos agradecer a honrosa presença da Isa aqui conosco, pela contribuição do seu conhecimento sobre o coaching. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e continuo à disposição. A você, futuro administrador, futuro tecnólogo, a você também que já é administrador, já é tecnólogo, que está aí no mercado, aproveite a contribuição da Isa a respeito desse assunto tão comentado no mercado hoje, sobre o coach e a sua importância tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Sucesso, até breve!